Oração para a causa impossível. Deus e seus santos mudam tudo em um instante. Quando uma pessoa se aproxima de uma causa impossível, algo dentro dela já pressente que a realidade está prestes a ser tocada por uma força maior do que qualquer esforço humano. Esse impulso interior, muitas vezes ignorado, não é fruto do acaso, nem de uma simples emoção. Ele é o chamado silencioso que antecede o milagre, a forma como Deus, com suavidade e precisão, desperta o coração para conduzi-lo ao exato momento em que a intervenção divina será revelada. Este capítulo mostrará que, antes que o impossível se mova no mundo visível, ele já começou a ser transformado no interior de quem busca uma resposta. Deus nunca inicia uma obra de forma abrupta. Ele prepara, alinha e fortalece, conduzindo a pessoa passo após passo, até o ponto em que sua vida será realinhada com aquilo que o céu já decidiu mover. Quando esse chamado chega, ele se manifesta como um incômodo que não se explica, uma sensação de urgência espiritual, uma certeza súbita de que é preciso ouvir, permanecer, prestar atenção. Nada disso acontece por acaso. É a maneira de Deus indicar que sua ação já está em andamento, mesmo quando nada parece mudar. Cada palavra que você ouvir a seguir foi construída para ajustar sua fé e abrir sua percepção espiritual. Permitir que você reconheça que o céu está mais próximo do que imagina. Há um motivo para você estar aqui, e esse motivo está ligado diretamente ao que Deus escolheu transformar em sua vida. O chamado que antecede o milagre já te alcançou, e ao compreender isso você perceberá que a obra divina começou antes mesmo de você pedir. O silêncio que se estende antes da resposta muitas vezes é interpretado como ausência, mas este capítulo revelará que esse silêncio é, na verdade, a prova mais discreta e poderosa de que Deus já iniciou sua intervenção. Quando o céu trabalha, não há anúncios imediatos nem sinais ruidosos. A construção do milagre começa em uma dimensão que os olhos humanos não conseguem alcançar. Toda a história sagrada registra momentos em que homens e mulheres justos atravessaram períodos de aparente imobilidade, acreditando que nada se movia, quando na verdade Deus estava organizando caminhos e tocando corações, preparando circunstâncias e alinhando o tempo perfeito em que a resposta se manifestaria. Esse silêncio não deve ser confundido com abandono. Ele é o laboratório espiritual onde Deus molda aquilo que pareceria impossível. É no silêncio que a fé é refinada e o espírito fortalecido. O coração aprende a confiar mesmo sem ver. Quando tudo ao redor permanece estável demais, quando nenhuma mudança parece surgir, é justamente aí que o milagre começa a ganhar estrutura. O silêncio de Deus remove ruídos que impedem a pessoa de perceber sua presença. Ele trabalha nos bastidores, reorganizando o que parecia irredutível e desmontando barreiras invisíveis. Quando a pessoa compreende essa dinâmica, sua postura interior muda. A espera deixa de parecer derrota e se torna o prelúdio do impossível. O peso que você carrega não é apenas o conjunto de preocupações que se acumulam no coração. Ele representa a parte mais sensível da sua história, que muitas vezes você tenta proteger do olhar alheio. Nada do que você vive permanece desconhecido para Deus. Cada inquietação que você tenta administrar sozinho, cada tentativa de ser forte quando a força se esgota, cada noite em que o silêncio pesa mais que a dor, tudo isso é observado pelo céu com atenção absoluta. Deus não contempla sua dor à distância. Ele a acolhe como matéria viva daquilo que está prestes a transformar. Quando você sente que carrega mais do que suporta, é aí que a intervenção divina começa a se aproximar. A dor não é sinal de fraqueza, mas o terreno onde Deus prepara o impossível. Cada lágrima, cada pensamento não dito, cada pedido guardado por medo, tudo isso é reunido por Deus como parte da resposta que virá. Ao reconhecer que seu peso não é ignorado, o coração percebe a intenção divina operando por trás de cada momento difícil. A dor deixa de ser apenas carga e torna-se semente da transformação. A fé encontra espaço para respirar. A esperança se recompõe. Deus vê a trajetória, o esforço silencioso e o coração que tenta acreditar.
É aí que o milagre encontra onde repousar. Quando o coração humano atinge o limite das próprias forças, Deus não permanece imóvel. Ele envia auxílio por caminhos que muitas vezes você não percebe de imediato. Em momentos de fragilidade extrema, quando tudo parece perdido, o céu mobiliza santos que caminham ao seu lado para interceder por você. Santa Rita, São Judas. Tadeu e São Bento não surgem apenas como figuras veneradas, mas como sinais vivos de que Deus utiliza seus servos para tocar realidades que exigem intervenção urgente. Eles representam fidelidade, coragem e proteção diante das causas impossíveis que ultrapassam o alcance humano. Suas orações atravessam fronteiras espirituais que a mente não compreende. Eles oferecem apoio onde o coração não encontra saída. Quando uma pessoa se sente só em sua luta, esses intercessores se aproximam, trazendo luz a caminhos obscurecidos pelo medo e pela incerteza. Eles não substituem a ação de Deus, mas ampliam o alcance da graça, levando ao céu súplicas que talvez você não consiga formular. A presença deles mostra que você não enfrenta nada isoladamente. Sua batalha já está sendo observada e amparada por forças espirituais em seu favor. Ao compreender esse movimento, o coração encontra nova firmeza. Há uma rede divina sustentando cada passo, mesmo quando os sinais ainda não mudaram. Ao avançar, você verá como essa união entre Deus e seus santos prepara o instante exato em que o impossível se rompe. Existe um instante em que a realidade, rígida e imovível, começa a ceder diante da vontade de Deus. Esse instante não se anuncia com grandiosidade, mas com precisão silenciosa que altera tudo de uma vez. O milagre não é um processo lento. Ele irrompe como ruptura definida. Muitas vezes a pessoa passa meses acreditando que nada mudará. Ela tenta, insiste, repete esforços e vê tudo permanecer igual. Até que, inesperadamente, a intervenção divina se manifesta e reorganiza por completo uma situação antes considerada irreversível pela lógica humana. Esse rompimento não segue padrões humanos. Ele segue o tempo de Deus. Quando esse tempo chega, nenhuma resistência permanece de pé. A mudança se instala com clareza, abrindo caminhos que antes estavam definitivamente fechados, trazendo o entendimento que não existia antes. A pessoa percebe que algo superior tocou sua vida porque as peças começam a se alinhar. Portas trancadas se abrem. O impossível se torna acessível. É uma força espiritual que atravessa a dúvida e dissolve obstáculos intransponíveis. A esperança renasce. A fé recupera vigor. Quando essa percepção se instala, a pessoa entende que Deus nunca esteve distante. Ele aguardava o momento exato para agir. Ao seguir adiante, você descobrirá o segredo que ativa essa ruptura divina e transforma o impossível em realidade concreta. A fé que move o impossível não nasce da força ou da lógica. Nasce da entrega profunda, da decisão de deixar de lutar sozinho e permitir que Deus ocupe o lugar que sempre foi dele. O segredo não é ter fé grandiosa, mas fé autêntica, que reconhece limites e confia no agir divino. Quando o coração abandona a necessidade de prever o desfecho e para de tentar antecipar respostas, algo poderoso começa a se mover no invisível. A emoção não define esse movimento. A clareza mental não o define. O que define é a disposição de entregar aquilo que tem sido carregado com tanto esforço. A fé verdadeira não exige compreensão total. Ela exige confiança total. Ao liberar o medo, ao soltar a ansiedade e permitir que Deus toque a causa impossível sem resistência, a pessoa cria espaço para a ação divina acontecer sem interrupções nem bloqueios internos. É nesse espaço aberto que o impossível encontra caminho para se transformar. A entrega gera movimento, e o movimento abre portas seladas. Quando a fé ativa essa abertura, o sobrenatural atua com liberdade, desfazendo amarras invisíveis e iluminando trajetórias antes perdidas. O coração se acalma ao perceber que confiar não é passividade, mas participação ativa na obra divina. A fé cria terreno fértil para o milagre nascer.
Ao seguir adiante, você será conduzido à oração que desperta essa fé e conecta seu clamor à resposta divina. A oração que você fará a seguir não é apenas uma sequência de palavras direcionadas ao céu. Ela é o ponto de encontro entre sua necessidade mais profunda e o poder absoluto de Deus, que vê cada detalhe e compreende o que você não conseguiu expressar. A oração verdadeira não nasce da repetição mecânica, mas da entrega consciente. Ela surge quando o coração reconhece sua incapacidade de seguir sozinho e aceita que a resposta só pode vir do alto. Esse estado interior transforma a voz em ponte entre o visível e o invisível. Cada palavra pronunciada carrega a força da fé que se abre e cria movimento espiritual imediato. Aqui você será conduzido a orar com entendimento e confiança absoluta. Deus escuta não apenas o pedido dito, mas a intenção profunda que acompanha cada frase. Esta oração foi preparada para alinhar sua causa com a vontade divina, permitindo que o que parecia perdido seja recolocado no caminho da restauração. Enquanto você ora, o céu reorganiza o que estava desalinhado e fortalece áreas enfraquecidas. A oração é o canal pelo qual Deus deposita força e direção. Mesmo que a causa pareça distante da solução, a oração atravessa toda a resistência e alcança o trono de Deus. O milagre começa antes de se manifestar externamente. Ao seguir adiante, você verá essa mudança silenciosa tomar forma. O milagre não surge apenas no instante final em que tudo se transforma. Ele começa muito antes, em movimentos delicados que Deus realiza no silêncio, preparando cada detalhe com perfeição. Os primeiros sinais da mudança raramente são grandiosos. Surgem como ajustes quase imperceptíveis. Eles aparecem como uma paz inesperada onde antes havia inquietação, como uma percepção sutil de que algo está diferente, mesmo que nada ao redor pareça ter mudado. Esses sinais são respostas iniciais do céu, indicando que a oração foi acolhida e a intervenção divina já começou. Muitas vezes o milagre nasce dentro da alma antes de alcançar o mundo exterior. Ele se manifesta quando a esperança renasce, quando o coração encontra fôlego novo, quando a mente vê possibilidades onde antes só havia desespero. Deus trabalha abrindo brechas que antes pareciam impossíveis. Ele move pessoas, toca decisões e reorganiza circunstâncias que estavam fora do seu alcance. Esses pequenos indícios confirmam que o impossível está cedendo espaço ao possível. Eles revelam que Deus está alinhando um caminho que você ainda não consegue enxergar por completo. À medida que a transformação avança, esses sinais se multiplicam e se tornam mais claros, preparando o coração para o milagre completo. Reconhecê-los fortalece a fé e aguça a percepção espiritual. Ao seguir adiante, você entenderá como manter essa conexão viva enquanto a obra continua. A continuidade do milagre é tão importante quanto seu início, porque a intervenção divina não se limita aos primeiros sinais. Após Deus começar a agir, há uma jornada que precisa ser sustentada pela postura interior de quem recebeu o toque celestial. O milagre é um processo, não só um evento. Ele se fortalece quando o coração permanece conectado ao propósito divino. A fé que abriu o caminho precisa continuar ativa, mesmo quando novos desafios surgem, quando o avanço parece lento ou quando dúvidas tentam se infiltrar. Manter-se alinhado requer vigilância espiritual constante. Esse alinhamento não significa força constante, mas disposição contínua para não voltar aos padrões antigos de medo e insegurança. Deus não abandona a obra iniciada. Ele continua movendo detalhes, criando oportunidades, desfazendo obstáculos e fortalecendo a pessoa em todas as áreas. Esse movimento se intensifica quando há sintonia entre o céu e o coração humano. A fé é alimentada pela oração, pela gratidão e pela consciência diária da presença divina. Essa parceria entre ação de Deus e disposição humana sustenta o milagre enquanto ele amadurece. A continuidade do milagre depende dessa cooperação. O coração encontra estabilidade quando entende que sua tarefa não é produzir o milagre, mas manter o terreno fértil para que ele se complete. Ao seguir adiante,
Você verá como isso prepara a manifestação final do impossível. A transformação completa é o momento em que o milagre se torna evidente e o impossível assume forma concreta. Deus não atua superficialmente. Ele alcança a raiz do problema, restaura o que estava quebrado e redefine trajetórias inteiras, iluminando caminhos antes bloqueados. Quando Deus transforma, Ele não alivia apenas a dor, mas reconstrói a vida a partir de um novo propósito. A pessoa deixa de viver em torno da luta e passa a caminhar orientada pelo que Deus revela após a tempestade. Isso modifica o interior, renovando pensamentos e sentimentos. A fé antes fragmentada se fortalece. A esperança antes apagada ganha vigor. O coração cansado encontra um novo sentido para existir. Essa transformação deixa claro que Deus não realiza obras parciais. Ele completa tudo o que inicia com precisão e propósito. O impossível se desfaz e é substituído por paz, estabilidade e direção. A pessoa que atravessa essa obra não retorna à condição anterior. Ela amadurece espiritualmente e reconhece que cada etapa, desde a dor até a resposta, fazia parte de um plano perfeitamente construído. Essa compreensão desperta gratidão e prepara o caminho para tudo que Deus ainda fará. A intervenção divina mostra que Ele conduz cada detalhe e transforma não apenas situações, mas a própria identidade de quem confia. E o caminho segue adiante sob essa mesma graça. Quando o milagre se manifesta, muitos acreditam que a jornada espiritual termina, mas este capítulo mostra que, na verdade, ela começa. Deus não realiza uma obra para depois abandoná-la. Ele continua guiando e protegendo cada passo do novo caminho aberto. A presença divina se revela em detalhes que antes passavam despercebidos. Intuições mais claras, movimentos interiores suaves, oportunidades inesperadas e uma lucidez renovada indicam que o coração foi reposicionado para perceber aquilo que antes não via. Viver sob essa direção é permitir que Deus influencie decisões, fortaleça escolhas e ilumine trajetórias, evitando o retorno aos padrões de medo que antes dominavam. A proteção divina não impede desafios, mas impede que eles controlem ou paralisem a pessoa. Ela sustenta, orienta e redireciona sempre que necessário. Nada que acontece após o milagre é aleatório. Cada evento se encaixa em um novo propósito que Deus continua desenvolvendo. A pessoa percebe que o milagre foi apenas o início de uma caminhada mais profunda. Essa percepção traz confiança e reduz a ansiedade, porque a presença divina se torna evidente. O milagre se torna um marco que inaugura uma vida guiada por Deus, construída sobre fé renovada e direção espiritual constante. A presença de Deus não se afasta depois que o milagre acontece. Ela permanece silenciosa, profunda e contínua, alimentando a transformação iniciada e conduzindo a pessoa por um caminho de maturidade espiritual. O milagre é início, não fim. Deus continua moldando a alma, ampliando compreensão e fortalecendo a fé, para que a pessoa não apenas receba o milagre, mas aprenda a viver a partir dele. Essa presença se revela em percepções interiores mais claras e sensibilidade espiritual refinada. A estabilidade emocional cresce. A confiança deixa de oscilar. A pessoa aprende a reconhecer a voz de Deus em nuances que antes passavam despercebidas. Permanecer nessa presença exige intencionalidade, gratidão, oração constante e vigilância do coração. Quando essa conexão é nutrida, o milagre se expande para áreas que nem estavam no pedido inicial. Deus restaura relacionamentos, abre portas, fortalece decisões e revela propósitos ocultos. A obra divina continua porque não está limitada ao pedido, mas orientada ao propósito. Compreender essa dinâmica prepara o coração para receber a revelação final, percebendo que cada fase da jornada foi conduzida com intenção e cuidado divino. Nada foi aleatório. Tudo cooperou para a transformação que agora se sustenta na presença de Deus. A obra concluída não significa apenas que o milagre se manifestou,
mas que a fé percorreu um caminho completo e alcançou o propósito que Deus estabeleceu desde o início. Cada silêncio, cada oração, cada sinal discreto foi parte da construção divina. A intervenção de Deus nunca se limita ao momento da resposta. Ela integra um plano maior, desenhado para transformar não apenas a situação, mas também a pessoa que a atravessou. O impossível se torna realidade com precisão e propósito. A dor foi terreno para o renascimento da esperança. A espera fortaleceu a confiança. Os sinais ajustaram o olhar. O milagre revelou a fidelidade divina de forma incontestável. Nada foi desperdiçado. Tudo fez parte de uma obra perfeita. A pessoa que chega aqui não é a mesma que começou. Ela carrega a maturidade espiritual nascida do encontro direto com o poder de Deus. Cada etapa, cada movimento invisível, cada resposta silenciosa moldou sua compreensão do amor divino. A obra concluída revela que Deus sempre cumpre o que inicia. Seu agir ultrapassa expectativas humanas. Este fim marca um começo. O início de uma vida moldada pela fé, sustentada pela graça e guiada pela certeza de que Deus continuará conduzindo cada passo.